Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse webinar da Hana Instruments. Eu sou a Carolina, eu faço parte da equipe de consultoria científica e hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre as análises de TAN e TBN em óleos lubrificantes, que são análises do número total de acidez e basicidade, tá? Então, primeiro eu vou iniciar apresentando a Hana para vocês, e aí a gente entra um pouquinho mais a fundo nesse assunto. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram deixar alguma observação, podem ficar aqui da apresentação, a gente conversa. Bom, então, um pouquinho sobre uma empresa italiana, tá, que foi fundada em 1978 e atua no mercado de instrumentação eletroanalítica. Então, nós temos aí uma ampla variedade, um portfólio muito grande de instrumentos que envolvem principalmente medidores de pH, condutividade, íon seletivo, a parte de fotometria, né? Então, basicamente, diversos tipos de análises voltados aí à qualidade da água, principalmente, né? Mas nós temos também outros tipos de instrumentos. Nós temos a nossa maior fábrica na Romênia e depois nos Estados Unidos, que é onde fica a nossa matriz atualmente, tá? E aí existem também mais duas fábricas, uma na Itália e outra nas Ilhas Maurício. Mas, assim, grande parte da produção, mais de 90% da produção, vem da Romênia mesmo. Tá? Aqui tem algumas fotos para que vocês conheçam um pouquinho. E aí, como eu comentei, os produtos vêm de fora, então aqui no Brasil nós temos somente um escritório que fica localizado aqui em Barueri, em São Paulo, e é onde fica o nosso estoque local, o departamento comercial, administrativo, a nossa equipe técnica, né, assistência técnica também fica aqui para manutenção, e é onde nós temos os nossos locais de tanto laboratório para testes de aplicação, quanto também espaço para treinamentos, tá? Então, só para que vocês tenham uma ideia melhor, aqui tem todas as linhas, né? As famílias de instrumentos que nós trabalhamos, e aí dessa forma a gente atende, então, aos mais diversos segmentos da indústria, né? Indústria química no geral, a parte de alimentos, meio ambiente, laboratório de controle, por exemplo, né? Então, nós temos aí diversos tipos de instrumentos diferentes, tá? Então, agora, iniciando de fato, né, a nossa conversa sobre a questão do tema de hoje, nós não poderíamos iniciar essa conversa de uma forma diferente, né? As análises que nós vamos falar são dos óleos lubrificantes. Então, para que servem esses óleos, né? Quais são o papel dele de fato? O óleo lubrificante tem um papel de proteger o nosso motor, né? Os nossos motores. Então, a ideia dele é que ele reduza o atrito entre as partes, né? E assim diminui consequentemente o calor, né? Se a gente não tem tanto atrito, nós não vamos ter tanta dissipação de calor ali. E aí a gente evita também o desgaste das peças, né? Porque aí elas conseguem trabalhar de uma forma mais suave entre si, né? Digamos assim. E aí a gente evita, então, o desgaste. Por isso, esses óleos lubrificantes são muito importantes quando a gente está falando da longevidade, né, da vida útil dos nossos motores. E claro que, assim como diversas outras coisas, né, da indústria, a gente tem que ter propriedades específicas desse óleo, né? Então, uma delas, duas, né, na verdade, que são análises relacionadas, como nós vamos ver, é o índice de acidez
e basicidade, tá? Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o TAN e o TBN, então, que são características do óleo, tá? O TAN é um tipo de análise em que a gente determina a acidez total do nosso óleo, tá? Mas o que isso quer dizer, né? Então, vamos lá, a gente aplica o nosso óleo ali no motor, né? Ele vai estar ali presente. E conforme ele vai sendo utilizado, ele vai ser submetido a variações de temperatura, né? Ele vai se desgastando, certo? Conforme ele vai passando por esse processo de desgaste, nós temos a formação de alguns compostos ali no nosso óleo, tá? Muitas vezes, por conta das matérias-primas, da base, né, com a qual o óleo é feita, nós podemos ter a liberação ali de enxofre, por exemplo, né? Alguns compostos que vão gerando ácidos no nosso óleo, tá? E isso é prejudicial para a vida útil do óleo. Por quê? Porque isso facilita, né, na verdade, a corrosão do motor, facilita com que haja incrustações ali no local em que o óleo está presente, né? Então, essa formação de ácidos não é um processo que seja benéfico, porém, ele acontece, é um processo natural de desgaste do óleo, né? Então, por isso, a medição de TAN é um parâmetro bastante importante para que a gente consiga manter tudo dentro do que a gente espera, né? E aí, como funciona, né? Um método bastante utilizado é o de titulação, tá? Como a gente vai conversar, tanto para o TAN quanto para o TBN, tá? Então, como aqui a gente está medindo quanto tem de ácido, né? Digamos assim, o índice de acidez, nós vamos titular com o hidróxido de potássio, né? Que é um composto aí alcalino, tá? E essas metodologias, né, o que a gente vai conversar hoje é seguindo essa norma, né, a BNT-NBR 14.448, que é uma norma amplamente utilizada aí, né, por diversos fabricantes. E a gente tem nessa norma essa especificação, né, de que a gente tem que ter de TAN aí no máximo 2 miligramas de hidróxido de é um resultado aí, uma faixa de trabalho para que a gente tenha uma ideia, tá? Agora, tratando do TBN, então. O TBN já vai ser o contrário, então, do TAN, né? É o quanto de base nós temos, o quanto de substâncias alcalinas nós temos, né? E aí, qual que é a ideia? Como nós conversamos, esse processo de acidificação do óleo é natural, né? Conforme ele vai se desgastando, vai formando o ácido. Então, a gente precisa colocar no nosso os alcalinos que vão ao longo do tempo, né? Neutralizando esses compostos ácidos que vão sendo formados, tá? Então, o TBN é justamente a ideia de medir, controlar o quanto a gente tem desse aditivo alcalino disponível, porque ele que vai proteger o óleo dessa acidificação, tá? Então, da mesma forma que o TAN a gente mede titulando com uma substância alcalina, aqui o TBN a gente vai medir usando um ácido, né? Porque é o contrário. Então, é utilizado aí o ácido perclórico, tá? E aí o que a gente vai conversar hoje é seguindo essa norma, a BNT-NBR 5798 pro TBN, e aqui a gente tem os valores previstos aí pela norma da quantidade, né, do índice de basicidade esperado, tá? Então fica essa questão. Quanto maior o TAN, mais ácido, né, mais acidez a gente tem no nosso óleo e mais suscetível ele está à corrosão ali, né, a formação de incrustações e prejudicando então o motor, né, mais suscetível a essa questão. E em contrapartida, quando a gente está medindo TBN,
Quanto menor for o valor encontrado, significa que há uma concentração menor do aditivo, que é para proteger o óleo, tá? Então, aqui tem uma curva, né, só para que a gente consiga visualizar isso tudo que nós acabamos de conversar, né? Então, o índice de basicidade, como ele vem dos aditivos que são colocados no óleo, ele inicia lá no alto, né? E aí, conforme nós vamos utilizando o óleo, o TAN vai aumentando, porque nós vamos justamente gerando esses compostos ácidos, e aí os aditivos básicos vão sendo consumidos, então, tá? E aí, como eu comentei com vocês, a técnica, né, prevista por essas normas, que é utilizada para fazer essas quantificações, é justamente a titulação, né? Então, só para a gente entender melhor, o que é titulação? É um método que nós chamamos de método volumétrico, que determina a concentração de um analito, que é a nossa substância de interesse, tá? Então, como funciona? Nós temos uma solução padrão, que é o nosso titulante, né? Que é uma solução de concentração conhecida. Eu conheço muito bem o meu titulante, né? Que no caso, como eu comentei, é a solução de hidróxido para o TAN e de ácido para o TBN, né? E aí nós temos então a nossa amostra e a gente tem que adicionar um indicador. O que é exatamente esse indicador? O papel dele é nos mostrar quando a gente pode finalizar a titulação e entender que a análise está concluída, tá? Então, por exemplo, nesse caso, como é uma titulação que envolve alteração no pH, né? Um indicador muito comum é a fenolftaleína, por exemplo, né? De titulações ácido-base. Então, dependendo do pH, ou ela fica incolor ou uma cor rosa, né? Bem forte, tá? Então, a gente precisa desse ponto de viragem para determinar o nosso ponto final, né? Então, eu tenho a minha solução, né? Vamos supor que eu quero analisar o TAN. A minha amostra vai ser o meu óleo, certo? Aí eu adiciono um indicador, que é para eu conseguir visualizar quando eu vou ter que parar a titulação, e vou adicionando, então, o meu hidróxido. E aí, quando o pH mudar, quando a gente perceber que o indicador detectou o ponto final, aí a gente sabe que a gente pode finalizar a titulação, tá? Por isso que é chamado de um método volumétrico, porque é com base no volume de titulante que foi gasto, tá? Então, aqui nós temos até exemplos de uma equação para cálculo da concentração final do nosso analito, né, da nossa substância de interesse. Então, a gente leva em consideração a concentração do nosso titulante e o volume utilizado também, né? E a gente tem que conhecer essa proporção, né, da reação, o quanto cada molécula do analito reage com o nosso titulante. E a gente consegue juntar tudo isso no cálculo para conseguir concluir a nossa análise, obtendo o valor para verificar se a gente está dentro do que deveria ou não, tá? Então, por isso é um método volumétrico, porque eu dependo do volume de titulante gasto, tá? E aí, o que a gente precisa, então, para poder fazer uma titulação, né? Porque não é para qualquer tipo de reação que essa técnica pode ser aplicável. Então, nós temos alguns requisitos, que são esses 4 que vocês estão visualizando. Primeiro, a reação precisa ser rápida. Logo que eu pingar o titulante na amostra, ele já tem que reagir com o nosso analito, né? Não pode ser uma reação que demore horas para concluir, por exemplo. Senão a gente não consegue fazer, tá? O segundo pré-requisito é que seja uma reação completa. Eu tenho que garantir que o titulante que eu jogar vai conseguir reagir e consumir todo o analito, né? Porque às vezes
por conta da natureza da reação mesmo. Pode chegar num determinado momento em que eu estou adicionando ali o titulante, mas ele não reage mais, por exemplo, né? Então, a gente tem que saber também que a reação precisa ser completa. A estequiometria tem que ser conhecida. O que é estequiometria? É justamente isso que nós comentamos, de saber a proporção, né, de quantas moléculas, por exemplo, do meu titulante reagem com o meu analito. De quanto para quanto, né? O quanto eu preciso adicionar para consumir uma molécula de analito, por exemplo, né? Porque isso vai entrar no cálculo, né? E aí, a última questão é que a gente tenha formas de visualizar o ponto final, né, que eu comentei com vocês. Então, por exemplo, quando a gente adiciona um indicador colorido, eu tenho que conseguir visualizar a mudança de cor, né? Então, a gente tem que conseguir visualizar a hora de parar a titulação, né? E aí, para isso, então, para a gente conseguir fazer uma boa análise, é fundamental que a gente tenha exatidão no volume que a gente está adicionando na amostra, né? Senão a gente vai levar esse volume errado para o cálculo, o que consequentemente vai trazer um resultado fora do esperado para nós, né? Então, a gente precisa de tudo isso para ter uma boa análise. E aí, esse tipo de vidraria, né, que vocês estão visualizando aí, é o que é utilizado quando a gente vai fazer titulação manual. Então, essa parte superior é uma ferramenta que é o que a gente chama de bureta, né? Então, aqui nós temos uma graduação de volume, né? A gente consegue visualizar o volume que abaixou o líquido, né? Aqui. E aqui nesse Erlenmeyer nós temos a nossa amostra. E aí na parte inferior da bureta tem como se fosse uma torneirinha aqui, tá? Então a gente vai gotejando esse titulante que está aqui dentro da bureta na nossa amostra, mostre que houve a viragem. Então, nesse caso, por exemplo, como eu comentei, a fenolftaleína, né, é bastante comum. Então, quando ela muda de transparente, né, incolor para rosa, a gente sabe que passou pelo ponto final, tá? Então, a destilação manual funciona dessa forma. A gente vai gotejando com cuidado, né? A gente vai abrindo aos poucos essa torneirinha e fazendo uma verificação visual, então, né? Quando mudar a cor, eu sei que a titulação finalizou. Eu sei que o meu titulante já reagiu com todo o analito, tá? E claro, não é só a fenolftaleína que existe de indicador, né? Nós temos aí diversas substâncias diferentes que mudam a cor de acordo com o pH, e aí cada um é utilizado para uma aplicação específica, né, de acordo com cada metodologia, tá? E aí uma outra forma que nós temos para facilitar a visualização desse ponto final é utilizando um indicador diferente. Ao invés de eu colocar a fenolftaleína, eu posso utilizar um eletrodo de pH, por exemplo, tá? Porque o que acontece? Quando ocorre essa alteração de cor, né, quer dizer que o pH mudou. Então, e costuma ser sempre nessa região aqui, né? Aqui a gente tem uma imagem que é uma curva de titulação, certo? Então, aqui o eixo X é o volume de titulante, desculpa, que foi adicionado. Então, conforme a gente vai adicionando, né, aos poucos, aqui como o pH está aumentando, a gente sabe que a gente está adicionando uma base como titulante, né? Então, ele vai aumentando. Quando chega no ponto final, que é onde vai ter a virada de cor da fenolftaleína, né, nesse exemplo, ele dá esse salto potencial aqui, tá? Então, essa curva, a inflexão, né, essa variação que a gente observa é o ponto final aqui.
tá? E é aqui que ocorre a viragem, então, tá? Então, é uma outra forma de ter um indicador para detectar o ponto final. Eu não necessariamente preciso sempre adicionar um indicador colorido. A gente pode usar um indicador potenciométrico, que é o caso do eletrodo de pH, tá? Isso para titulações ácido-base, tá? E é com essa ideia que funcionam os tituladores automáticos, tá? Então, todo aquele sistema que nós vimos, aquela bureta com Erlenmeyer, né, com a amostra, e a fenolftaleína, né, por exemplo, o indicador colorido, a gente transporta para cá, para o titulador automático, tá? Então, essa peça aqui que vocês estão observando, aqui dentro tem uma seringa graduada, que é a nossa bureta. Então, é aqui que o nosso titulante vai ficar armazenado, né? Aí aqui nós temos a nossa amostra, né, nesse becker, a nossa amostra que tem o agitador e o eletrodo. Então, esse eletrodo, ele entra no lugar da fenolftaleína. É ele que vai detectar aquele salto potencial na curva para dizer, ó, aqui é o ponto final, tá? Então, a vantagem desse tipo de titulação é que é uma forma muito mais precisa de detectar esse ponto, né? Às vezes, a gente está fazendo manual e pode perder o ponto final, ou ficar em dúvida se chegou ou não, né? Aqui, como o eletrodo mede já o potencial direto, ele já consegue nos dar a curva e detectar o ponto final com mais exatidão, tá? Então, existem diversos tipos de titulação, né? Pode ser ácido-base, como essas que nós conversamos até agora, titulações redox, né? Que envolvem reações de oxirredução, titulações complexométricas de precipitação. Isso tudo depende da natureza da reação envolvida, tá? E aí é de acordo com ela que a gente determina qual tipo de eletrodo indicador a gente usa ao realizar uma titulação automática, por exemplo, tá? No caso, como a gente está trabalhando com óleo, né, a nossa amostra é óleo lubrificante, então vai enquadrar aqui no em titulação não aquosa, tá? E aí a gente vai ver então passo a passo agora todos esses itens que nós conversamos, né, o titulante, o indicador, a gente vai ver tudo para essas análises de PAN e TBN, tá? Então, qual é a nossa amostra? Né? Essas normas prevêem todos esses tópicos aqui que vocês estão observando. Então, a gente pode analisar óleos lubrificantes, tanto novos, por exemplo, no controle de qualidade, né? Ou também usados, para justamente monitorar se a acidez está muito alta, se a gente precisa mais aditivo alcalino, por exemplo, né? Petróleo, produtos de petróleo, biodiesel e misturas de biodiesel. Tá? Então, a gente consegue determinar a NTBN desses tipos de amostra com esses parâmetros que nós vamos conversar, tá? Depois, qual é o nosso analito? O que de fato a gente quer analisar nesse caso, né? Então, PAN, como nós conversamos, é a acidez total, né? E o TBN, a basicidade total. Então, no TAN, a gente vai quantificar o quanto nós temos ali de ácidos orgânicos ou inorgânicos, né? Como eu havia comentado, a gente tem a liberação de enxofre, então forma ácido sulfúrico. Então, são os ácidos ali que estão presentes na nossa amostra, tá? No TBN, então, são os componentes básicos, né, alcalinos, que vêm dos aditivos que são colocados, então, para justamente proteger o óleo da formação desses ácidos, tá? E aí, qual é o padrão que nós vamos utilizar como titulante, né? Que eu comentei com vocês, então, que o titulante, que é justamente a solução que vai aqui dentro da bureta, que a gente vai ficar gotejando, né, na nossa amostra,
para cada um é diferente, né? Então, para fazer o TAN, é o hidróxido de potássio 0,1 molar, e para o TBN é o ácido perclórico 0,1 molar. Só que, lembrando, então, esse tipo de análise não é em meio aquoso, né? Então, para o TAN, o titulante é em propanol, né? O solvente utilizado para o hidróxido de potássio é o propanol. No caso do TBN, a gente trabalha com ácido acético glacial, tá? Então, não é em meio aquoso, porque a gente precisa fazer com que esse hidróxido ou esse ácido reajam com o óleo, né? Então, a gente tem que utilizar solventes orgânicos diferentes, tá? E aí, é muito comum a gente ter que trabalhar com a padronização do titulante, né? O que que é isso? Nada mais é do que uma análise que a gente faz no titulante para confirmar qual é a concentração exata dele. Que aí, muitas vezes, a gente tem que colocar um fator de correção, né? No cálculo, porque nós que produzimos esse titulante, né? Então, na teoria, a gente calcula tudo certinho para produzir o 0,1 molar, mas ele vai ficar no 0,09, por exemplo, né? Alguma coisa bem próxima disso, né? Então, a padronização é justamente para a gente definir a concentração do titulante, né? E aí, ela é feita comftalato de potássio, tá? Então, a gente colocaftalato e titula. E aí a gente calcula, então, o fator de correção, né? A concentração real do nosso titulante de trabalho, tá? E aí, qual é o solvente, né? Porque a gente precisa solubilizar ali, então, a nossa amostra antes de titular, né? Não é simplesmente colocar o óleo ali e já fazer a análise direto, tá? Então, no caso da análise de TAN, a gente tem água, isopropanol e tolueno, tá? Ou a norma prevê também o uso de clorofórmio, dependendo aí do tipo de amostra que nós estivermos trabalhando, tá? E para o TBN, a gente usa ácido acético glacial, monoclorobenzeno ou xileno. Xileno também é previsto, tá? Então, são essas misturinhas de solventes que a gente utiliza para adicionar nossa amostra para poder seguir com a titulação, a análise em si, tá? E aí, claro, nas normas a gente tem toda a preparação, as proporções certinhas utilizadas, tá tudo detalhado, né? E aí a gente passa então para o nosso indicador, né? Que nesse caso a gente não precisa utilizar um indicador colorido, né, que vai ter mudança de cor, a gente pode utilizar um eletrodo de pH. E aí, como eu comentei que nós não estamos utilizando o meio aquoso para trabalhar, né, nós temos aí diversos solventes, a nossa amostra é óleo, nós trabalhamos com eletrodos para titulação em meio não aquoso, tá? Então, eu coloquei aqui até uma imagem para vocês conseguirem visualizar um eletrodo. E o código desse eletrodo é HI1049D. Ele é específico para titulação não aquosa, tá? E aí, qual é o diferencial, então, entre eles, né? As normas prevêem que nós mudemos, né, a solução eletrolítica, né? Ela tem que ser também uma solução não aquosa, né? Para análises não aquosas. Então, quando a gente vai fazer TAN, a gente tem que preencher o eletrodo, né? É uma solução que fica aqui dentro mesmo, tá? Com cloreto de lítio de 1 a 3 molar, nessa concentração não é fixa, em etanol. Tá? Então, o solvente utilizado aqui é o etanol. E isso também pode ser utilizado para TBN, tá? Dependendo. Mas também existe a solução de perclorato de sódio em ácido acético glacial para fazer o TBN, tá? Então, são essas as soluções que a gente tem que colocar dentro do eletrodo para poder prosseguir com essas análises, tá? E aí, então, nós já temos todos os pontos necessários, né? Já temos o indicador,
a amostra com o seu solvente, já sabemos qual é o titulante, e aí agora, então, é só a gente prosseguir para a análise propriamente dita, né, para a titulação em si, tá? Então, aqui tem curvas de titulação, como eu já havia mostrado para vocês, né? E aí, só falando um pouquinho mais da questão da titulação automática mesmo, né? Nós temos uma versatilidade para poder trabalhar, tá? A gente pode ou pedir para ele detectar o ponto final quando a gente tem aquele pico, né, de variação ali do potencial, né? Que é essa parte aqui em que a curva fica mais inclinada. Ou a gente pode definir um pH fixo, né? Por exemplo, eu quero que ele finalize a titulação quando eu chegar no pH 7. Então, eu informo isso para ele e aí ele finaliza a titulação nesse momento, tá? Então, existem aí duas formas da gente conseguir detectar o nosso ponto final, tá? E aí aqui, só para vocês conhecerem quais são os cálculos, então, envolvidos em cada uma dessas determinações, né? Então, essa fórmula em preto no canto inferior da tela é uma das possibilidades que a gente tem para inserir no titulador a equação, né? Então, tem vários fatores que a gente vai alterando os números. Então, a gente consegue facilmente adaptar para as equações, né, para os cálculos previstos pelas normas, tá? E o que é muito interessante desses métodos é que, se vocês observarem aqui, a gente vê V menos B, né? Então, V é o volume de titulante gasto para titular a nossa amostra, né? E o B é o volume do branco. O que é o branco? Né? No caso, a gente faz uma titulação, uma análise mesmo do solvente, né? Aquelas misturas que eu comentei com vocês, o TAN é água, isopropanol, mais um solvente, e para o TBN a gente usa ácido acético glacial, né? Então a gente titula o nosso solvente de titulação, e aí ele vai dar um volume bem baixinho, né? E aí a gente vai subtrair, então, essa diferença, né? Porque assim a gente garante que o cálculo que ele está trazendo é só realmente da acidez da nossa amostra, ou da basicidade da amostra. Que o solvente não está interferindo nisso, tá? Então, quando a gente trata de titulação do branco, é justamente isso, para remover a interferência dos componentes que são utilizados como solvente ali no volume gasto para titulação, tá? E aí, quando a gente trabalha, então, com o titulador automático, né? Aqui são imagens da tela do próprio titulador mesmo, então a gente consegue configurar o relatório, né? É possível colocar observações, o nome do operador, o nome da amostra, e aí ele nos dá o resultado, e ele também gera a curva de titulação, que onde ele pegou, né? Onde é que ele conseguiu detectar o ponto final, tá? E aí aqui só para vocês conhecerem, né, existe também um método de retrotitulação para o TBN, tá? Dependendo do tipo de composto utilizado, né, e como aditivo, né, às vezes o óleo já está bastante utilizado, já está mais uma mistura mais complexa, né, digamos assim, é possível que daquela outra forma fique mais difícil de conseguir detectar o ponto final, tá? Então, existe uma técnica de retrotitulação ou titulação de retorno, tá? Para poder fazer esse tipo de análise. Então, como funciona? A gente joga o ácido perclórico, né, que é o titulante utilizado na outra análise que nós vimos, em excesso. Então, esse ácido, ele vai consumir todas as substâncias alcalinas, né, que tem ali, e sobrar, certo? E aí a gente vai titular esse excesso com acetato de sódio. Então, isso é uma titulação de retorno ou retrotitulação, tá?
a gente adiciona uma substância em excesso e titula o que sobrou dela. E aí a gente vai retornando com o cálculo para conseguir quantificar exatamente o que nós estávamos buscando, tá? No início. E nós temos dois modelos de tituladores potenciométricos, né? Que é o HI 931 e o HI 932, tá? Mas somente o modelo 932 permite configurar nele, né, método para fazer titulação de retorno dessa forma, tá? E aí, aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais, então, sobre os tituladores automáticos, né? Então, ele vem, essa imagem que vocês estão observando é a bureta, ela é facilmente removível. Então, se eventualmente a gente trabalha com mais de um tipo de análise, né, como é o caso, se existe a necessidade de fazer TAN e TBN, por exemplo, pode ser interessante a gente ter dois desse sistema de bureta, que aí um fica carregado com o titulante do TAN e outro com o do TBN, né? E aí a gente consegue facilmente alternar para quando for necessário fazer uma ou outra análise, tá? E aí a gente detecta o ponto final, então, utilizando o sensor, né? E vocês vão ver, vou mostrar para vocês vários tipos de sensores que nós podemos utilizar. Vai depender, de fato, da aplicação, da natureza em que nós estivermos trabalhando, tá? Então, já tinha falado brevemente sobre isso, né? Mas a titulação automática, ela nos dá essa vantagem de conseguir determinar o ponto final com muito mais facilidade. A gente independe de uma análise visual do operador, né? E também com questão à precisão do volume entregue, né? Às vezes a gente está na bureta de manual e a gente goteja muito mais do que deveria e acaba perdendo o ponto final exato. Então aqui a gente tem um sistema de dosagem que é capaz de entregar volumes bem baixinhos, né? Abaixo de microlitro para adicionar ali o titulante. Então é muito mais interessante, né? Além de também a gente já conseguir personalizar o método, deixar otimizado e já finalizar a análise com o relatório completo, né? Com o gráfico, a curva da titulação e todos os dados, né? Então, os nossos tituladores, eles têm a conexão BNC, né? Que é a conexão universal para os eletrodos, e a gente consegue utilizar eletrodos de pH, ORP e um seletivo, né, que envolve muitas vezes análise de complexação ou precipitação, e também eletrodos fotométricos, né, que aí sim, nesse caso, são sensores que tem aqui na ponta um LED, e aí ele vai detectar a mudança de cor, o próprio sensor. Acho que deu um probleminha no áudio. Voltou? Vocês me escutam? Sim? Tá ótimo. Então a própria STM, a STM já prevê uma norma também para análise de TAN utilizando um indicador colorido, que no caso é o alaranjado de metila, né? E aí a gente pode utilizar então esse sensor fotométrico também. É uma alternativa diferente, tá? E aí aqui então um pouquinho sobre os sensores potenciométricos, né? Todos eles trabalham com referência indicador, que duas partes ali do sensor, né? E por isso a gente tem diversos tipos, porque muitas vezes a gente tem materiais diferentes, formatos diferentes, que vai variar de acordo com cada aplicação, tá?
Então, esse eletrodo de cubo que vocês estão observando aqui é o eletrodo de pH para soluções aquosas no geral, né? Titulações aquosas, por exemplo. E aí o diferente, né? Como eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Então, é por isso que nós temos diversos tipos de eletrodos potenciômetros. E aí, aqui, os tituladores automáticos da HANA, a gente consegue colocar até 2 bombas com bureta. Então, esses módulos aqui em cima, né, que são as buretas, a gente consegue colocar até 2. Isso não significa que um instrumento faça 2 titulações simultâneas, tá? É só realmente aquela questão que eu comentei, de caso vocês trabalhem com 2 análises, por exemplo, TAN e TBN, já deixa as buretas carregadas com cada titulante, e aí vocês terão mais agilidade para trabalhar, né? E aí, nós temos modelos que têm 2 placas analógicas, ou seja, eu posso deixar conectado 2 eletrodos. Nesse caso, TAN e TBN também é muito interessante, porque como nós vimos que existem soluções de preenchimento diferentes, né, para cada um dos métodos, a solução que vai dentro do eletrodo, também já é interessante possuir um eletrodo para cada análise. Então, é possível deixar um sistema todo montado aqui. Esse lado faz TAN, esse lado faz TBN, por exemplo, tá? E aí, assim, a gente consegue só selecionar a metodologia que desejamos analisar, né? E aí a gente já consegue realizar a leitura, tá? E os tituladores, eles já acompanham uma bureta de 25 ml, então, e nós temos outros disponíveis também à parte, e a bomba tem 40 mil passos, né, que é a mais precisa do mercado, então isso interfere diretamente na precisão do volume entregue. A gente está abaixo de 1 microlitro por adição de titulante, tá? Ele já vem com alguns métodos de fábrica, mas a gente consegue configurar até 100 métodos de usuário. Então, aquela questão que nós comentamos sobre otimização do método, né? Então, a gente consegue configurar e deixar otimizado de acordo com a sua necessidade, tá? E aí, ele, além de titulador, ele também funciona como um pHmetro ou medidor de íon seletivo, né? E ele é também milivolts, de acordo com cada eletrodo que está instalado, tá? Então, os tituladores potenciométricos, como eu falei, nós temos 2 modelos, né? O 931 e o 932. E o 932 pode ser com 1 ou 2 conexões de eletrodo. E nós temos também um modelo de amostrador automático, tá? Que a gente comunica ele com o titulador, e aí a gente consegue colocar uma bandeja de até 18 amostras, e aí ele vai fazendo todo o processo sozinho. Ele lê a primeira amostra, enxágua o eletrodo e vai para a próxima. A gente consegue automatizar todo esse processo, e aí no final a gente já tem um relatório completo de todas as amostras que foram lidas, tá? Esse amostrador, ele pode ter bombas peristálticas atrás, para nos ajudar com a adição de reagentes secundários, né? Eventualmente algum solvente para volumar. Então, a gente consegue fazer com que o próprio amostrador adicione reagentes também, pela presença dessas bombas. E só o modelo 932 também é compatível com o amostrador automático. E aí, por fim, para que vocês conheçam, nós temos também, além dos tituladores potenciométricos, tituladores Carl-Fischer, né, que são específicos, então, para análise de umidade. Então, normalmente, para esses óleos biodiesel, é muito utilizado o Carl-Fischer colométrico, né, porque a gente trabalha em faixas mais baixas, né, normalmente 200 a 300 ppm, né? Então, o colométrico é amplamente utilizado, mas a gente tem também um modelo volumétrico que chega até 100% de umidade. Tá?
Bom, pessoal, então era isso que eu tinha separado aqui para trazer para vocês hoje. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Estou deixando aqui na tela o meu contato para vocês, tá? Então, se eventualmente depois vocês quiserem conversar sobre alguma coisa com mais calma, né, verificar alguma questão comigo, podem ficar à vontade para me contactar por esse e-mail, tá? Então, não tivemos perguntas por aqui. Então, é isso. Eu agradeço muito a presença de todos e até a próxima.